Jordan tem uma pequena empresa de jardinagem, mas aproveita qualquer oportunidade para sair em uma caminhada. Ele está indo para uma praia remota no ponto mais a leste da ilha. Ele vai tirar algumas fotografias e voltará para casa onde mora sozinho, antes do almoço. Estava ensolarado, mas ainda era final de outubro. Então fiz chá e joguei um suéter de lã bem grande na mochila. Peguei minha mochila e, em vez de seguir a trilha, decidi abrir caminho à força pela mata. Definitivamente foi complicado passar por alguns troncos e coisas assim, mas são coisas que eu curto fazer. Meia hora depois, Jordan chega à costa. 10 metros abaixo está a inacessível Praia dos Cogumelos. O caminho descendo até a praia é meio traiçoeiro, o que faz com que seja bem complicado descer. A inclinação da descida afasta a maioria, por isso é bem isolado e agradável. Tinha uma corda que alguém amarrou numa árvore perto do topo, para meio que ajudar as pessoas numa parte do caminho que é basicamente vertical. Então me segurei nela e a segui até chegar no fundo. É uma escalada complicada, mesmo com a ajuda da corda. Agora cuidado. Jordan sabe que a única saída da Praia dos Cogumelos é subir de novo o penhasco. Mas isso fica para depois. A época de férias acabou há semanas. Então ele tem o lugar todo para si. O único sinal de vida na praia é um abrigo improvisado. Era uma coisa bem interessante de se ver. Tirei várias fotos dela. Me joguei no chão na praia, me aconcheguei encostado e dei uma relaxada por alguns minutos. E tirei um antigo National Geographic dos anos 70, que eu consegui na loja gratuita da ilha. E me recostei para passar a próxima hora ou mais apenas lendo. A brisa estava agradável e quente. A maré estava baixa, fiquei um tempinho ouvindo as ondas batendo. Era extremamente tranquilo. Depois de descansar, Jordan parte em busca de imagens que irão inspirá-lo. Comecei como escritor em um jornal e o fotógrafo de lá me ensinou algumas coisas. Aí acabei me apaixonando por isso. Hornby é muito única. Tem coisa o suficiente para milhares de fotos. Jordan vai para o norte em busca das formações rochosas de arenito pelas quais a praia é famosa. Isso era parte da minha missão, tirar algumas fotos do arenito. Depois de esgotar todos os ângulos ao nível do chão, ele começa a procurar um lugar mais alto. A parede do penhasco é bem alta e continua por todo o entorno, mas vi uma saliência mais ou menos no meio dela, que parecia ser um lugar bem legal para tirar umas boas fotos da ilha de Vancouver no horizonte. Deixei minha câmera e fui ver se conseguia subir, se parecesse um lugar decente. Então eu levaria minha mochila. Era uma bolsa de câmera grande com todo o meu equipamento. Não sabia como chegar, não tinha um caminho. Sempre fui do tipo que gosta de subir em árvores e escalar pedras e esse tipo de coisa. Então, para mim, foi fácil subir. Não precisei encontrar nenhum lugar para as mãos e os pés ou algo assim. Mas quanto mais alto Jordan sobe, mais íngreme fica o penhasco. Subi por uma parte bastante traiçoeira. O penhasco ali era basicamente vertical. Ele então enfrenta outro problema. Para chegar aonde quer, Jordan precisa escalar em volta de uma parte muito perigosa da rocha.
Jordan pensa em desistir de subir. Ele sabe que escorregar desta altura muito provavelmente será fatal. Mas ele realmente quer essa foto. Eu meio que fui me mexendo para tentar passar em volta, mas depois disso, assim que consegui colocar a mão, a pedra soltou. Eu estava com meu pé na borda, mas completamente sem equilíbrio. Pelo que parecia uma eternidade, vi a pedra caindo. Fui contando os segundos de um em um, o tempo passando lentamente. Ela demorou a bater. Olhei para aquilo e pensei, o próximo sou eu. Sabia que não conseguia manter o equilíbrio e tive aquela sensação esquisita no estômago, como quando você está chegando no topo de uma montanha russa. A adrenalina bateu na hora. Eu sabia que aquela não ia ser o tipo de queda que você dá uma torcida no tornozelo. Abaixo só tinha um monte de rochas pontiagudas. Eu sabia que caindo lá ia me machucar muito. Basicamente, eu estava pensando que ia virar purê. Quando eu senti que estava começando a cair, ficou parecendo que o tempo foi desacelerando até quase parar. Essa foi a parte mais surreal da queda, essa sensação do tempo parando. Mas não demorou muito nisso, porque a gravidade logo acelerou tudo de novo. E bati forte no fundo. Lá estava eu caído no chão, olhando para o céu azul e para onde eu tinha acabado de estar, lá em cima no parapeito. E eu sentia que o impacto foi forte. Minha cabeça estava girando muito e estava tudo doendo. A primeira coisa que pensei foi que não morri e isso me deixou bem surpreso. Eu estava mais feliz do que assustado naquele momento. Só porque percebi que a queda tinha acabado e eu ainda tinha meus miolos na cabeça. É um milagre ele estar vivo. Mas Jordan não acredita que escapou de uma lesão grave. Eu sabia que não tinha como ter uma queda dessa e não ter me machucado. A primeira coisa que fiz foi verificar minha cabeça. Imaginei que ela devia ter recebido uma bela pancada. Nada parecia quebrado e o resto parecia bem. Então estava meio que aproveitando essas vitórias. Ele foi cauteloso. Meu próximo medo era ter quebrado minhas costas em algum lugar e não conseguir mover as pernas. Estar paralisado é seu pior pesadelo. Levei tipo 5 minutos só deitado ali, tentando ganhar coragem para tentar mexer os dedos dos pés. E quando finalmente tive coragem e eles se moveram, eu fiquei completamente eufórico. Senti que se estivesse vivo e não estivesse paralisado, estava bem. O resto não teria muita importância. A próxima parte do processo, eu acho, seria ver em que estado meu corpo estava depois da queda, além daqueles 2 pontos básicos. Ainda estar vivo e ainda conseguir mover as pernas. Assim que tentei rodar o meu corpo, comecei a sentir meus ossos rangendo uns contra os outros e muita dor. Percebi que tinha algo errado. Tipo, alguma coisa muito quebrada. Eu ouvi. Não sei bem se ouvir é a palavra certa para o que aconteceu. Tá mais para sentir. Eu senti um estalo.
Eu estava suando bastante, tanto pela dor quanto pelo choque. Aí fui lentamente meio que tocando o meu quadril, passando a mão bem devagar. Eu sabia que o que tinha acontecido não era algo pequeno. Onde tinha um osso, agora eram uns pedaços pontudos meio que se esfregando uns nos outros e pressionando a pele. A queda destruiu completamente a bacia de Jordan. É uma lesão horrível e dolorosa, que praticamente separa sua perna direita do resto do corpo. Ficar de pé está fora de questão. Ele tenta virar de bruços, para que ele pelo menos possa se arrastar. Agora Jordan consegue perceber sua terrível situação. Ele deixou o seu celular lá na van. Ele mora sozinho, então ninguém vai procurá-lo. E a Praia dos Cogumelos quase não recebe visitantes nesta época. Jordan está completamente sozinho. Dia 1, 2h20 da tarde. 1 hora desde a queda. Eu sabia que o isolamento da área definitivamente não estava a meu favor. Jordan mora sozinho. Pode levar dias até alguém perceber que ele está desaparecido. Sua primeira prioridade é encontrar calor antes que o frio da noite do Pacífico Norte chegue. Minha mente voltou para a praia e todos aqueles troncos lá. Meu plano era voltar para lá de algum jeito e fazer uma fogueira agradável e acolhedora. Jordan então divide seu plano de sobrevivência em tarefas individuais. Primeiro, ele precisa rastejar os 100 metros de volta até sua mochila. Eu sabia que teria que voltar para minha mochila, que tinha um suéter de lã quente e aquele último gole de chá que eu tinha guardado no fundo da minha garrafa. Jordan precisa antes virar para baixo. Seu quadril totalmente mutilado transforma essa tarefa aparentemente simples em um pesadelo. É realmente uma pequena vitória, com um terrível custo de agonia. E é só o começo. Eu comecei a lentamente me puxar para frente com os braços. Ele conseguiu. Quando percebi que estava deitado no topo, depois de conseguir me jogar por cima da parte vertical, eu realmente senti que tinha superado o pior de tudo. Mas isso teve um preço terrível. Eu estava com cortes por toda parte, tão debilitado que mal conseguia me mexer por uns 10 minutos. Mas me sentia como se tivesse acabado de escalar o Everest. Dia 3, 1h25 da tarde. 48 horas desde a queda. A conquista de Jordan é sobre-humana. Mas é só um pequeno passo para a sobrevivência. Foram 2 dias para ele cobrir apenas 500 metros. A estrada está a quase 3 vezes essa distância. E ele está muito desidratado. 1, 2, 3. Eu estava na mesma situação de quando estava no fundo do penhasco. Estava bem machucado e apesar de estar fisicamente mais próximo de conseguir ajuda, ela não estava à vista.
Socorro! Eu pedi ajuda, Socorro! mas não tinha sinal de ninguém. Me ajuda! Jordan espera que, se conseguir alcançar uma das trilhas da floresta, possa encontrar alguém. O tempo ainda não estava ideal para caminhadas, então eu realmente não esperava que alguém estivesse por aí perambulando naquele momento. Eu estava morrendo de sede. Era como se cada célula do meu corpo estivesse implorando por água. Eu podia ficar sem comida por uma semana ou duas, mas 4 dias sem realmente conseguir beber água. Eu não estava mais aguentando. Sentia que não ia durar mais muito tempo. O chão encharcado gela até os ossos de Jordan. Mas após quase 100 horas sem água, ele agarra a chance de aliviar um pouco sua sede. Eu estava com tanta sede que uma folha de grama com algumas gotas, a mais que as outras, ficava parecendo saborosa. Eu estava basicamente me arrastando por aí, lambendo a grama atrás de gotas de água. E quando eu encontrava uma teia de aranha, ela sempre tinha umas 20 ou 30 gotas de água nela. Eu basicamente comia a teia de aranha. O quanto me desgastei na escalada era muito evidente, mas eu sabia que não podia parar. Eu percebi que não ia aguentar de uma vez. Então, em vez de ir me puxando sem parar, eu dividi em sessões de cerca de 10 puxões, aí então descansava, me dava 5 ou 6 segundos de descanso, e aí então voltava a dar o máximo de mim novamente. À beira do colapso, Jordan arrasta seu corpo quebrado pelo chão da floresta durante 6 horas extenuantes. Enquanto a luz começa a sumir, Jordan rasteja até uma mesa de piquenique. Apesar de lesões agonizantes, Jordan conseguiu arrastar seu corpo destroçado em uma jornada épica de quase 2 quilômetros e subindo um penhasco. Mas agora ele esgotou todas as suas reservas físicas e mentais. Eu senti que minha saúde estava piorando. Não conseguia avançar mais. Eu basicamente percebi que não conseguiria me salvar, não importava o que fizesse. Apesar de seus esforços heróicos, Jordan Nikuric está convencido de que aos 26 anos, mesmo após seus esforços, irá morrer. Não tinha nada que eu pudesse fazer além de esperar a morte e pensar em todas as pessoas que eu não veria novamente. Dia 4, 6:10 da manhã. 65 horas desde a queda. Por algum milagre, Jordan sobrevive à noite. Quando o dia nasce, ele reúne as últimas gotas de força e determinação que ainda lhe restam. Muito desidratado e lentamente morrendo devido aos ferimentos. Ele se obriga a continuar em uma última tentativa desesperada de sobreviver. Meu plano no 4º dia era ir o mais próximo de onde as pessoas poderiam me encontrar por acaso. Eu estava muito perto da morte. Só pensava em continuar me arrastando. A tentação de desistir e se entregar é esmagadora. Mas Jordan não vai se render fácil. Devo ter levado umas 2 horas para avançar uns 20 metros. Eu só conseguia me arrastar por 1,5 metro de cada vez, e aí desmaiava por 10 ou 15 minutos. Meu corpo não aguentava mais. E eu não conseguia mais me forçar a continuar. Não tinha jeito de eu chegar ao início da trilha ou a qualquer lugar, porque a distância que eu estava conseguindo percorrer antes de desmaiar estava ficando cada vez menor.
Eu realmente estava muito próximo da morte. Então ouve vozes. Ele acha que o som vem de alguma das trilhas próximas. Me ajuda, por favor. Foi minha primeira chance de ser salvo. Me ajuda. Gritei o mais alto possível para chamar a atenção. Socorro! Socorro! Mas Jordan não consegue mais gritar. Me ajuda. As vozes somem entre as árvores. Parecia uma piada muito cruel. Eu pensei que aquela era a minha chance. Acabou. Eu tinha chegado tão perto de ser resgatado. Só conseguia sentir um desespero absurdo. Nunca me senti tão desolado na vida. Ele começa a perder a consciência cada vez mais. Sonhos e realidade se tornando um só. Socorro! O som de vozes retorna. Muito perto. Então voltei a gritar. Socorro. Eu gritava sem parar para eles. Desta vez, Jordan consegue ver as pessoas atrás das árvores. Mas eles estão se afastando. A cada passo que davam, minha sobrevivência ia junto. Por favor, me ajuda. As últimas pessoas do grupo estavam a cerca de 2 passos de distância de sumir atrás das árvores. Tinha uma senhora com uma jaqueta laranja. Eu vi ela parar e inclinar a cabeça. Percebi que ela obviamente tinha ouvido algo. Ela começou a olhar ao redor e deu alguns passos de volta na minha direção. E finalmente me viu. Assim que ela conseguiu me ver, não consigo nem descrever o alívio que senti. Eu vi eles correndo na minha direção e lembro de ter pensado: fiz a minha parte, agora era um problema deles. Era um sentimento maior que qualquer outro. Aquela foi uma segunda chance de viver. Me ouve. Escuta. A provação que Jordan passou destruiria a maioria. Mas sua teimosa recusa em desistir salvou sua vida. Eu tinha chegado mais perto que consigo imaginar de morrer. E ainda assim consegui sobreviver. Jordan foi tratado por um pâncreas rompido e hemorragia interna. Ferimentos que podiam tê-lo matado em horas. Com várias operações, cirurgiões consertam a pelve quebrada de Jordan usando parafusos de titânio de 12 centímetros. Ele também precisou de enxertos de pele nas pernas e nas mãos. Jordan se recuperou e aproveita a vida em casa com sua família. Ele vive cada dia como se fosse o último. A nossa única garantia é a morte. Não temos como escolher quando ou como. Nós só podemos decidir o que vamos fazer com o tempo que nos é dado. Agora eu consigo ver minha vida como algo precioso que não deve ser desperdiçado, nem mesmo as suas menores partes. Eu já mergulhei em mais lugares do mundo do que no meu próprio país. Já mergulhei em Singapura, Afeganistão e Austrália. Enquanto eu estava no barco indo em direção ao nosso primeiro ponto de mergulho, eu estava pensando que era um dia lindo. A água estava limpa e clara. Isso é moleza. O clima no barco era de animação. Havia algumas risadas alegres e piadas rolando. E aí os desafios começam a surgir. Tipo, por quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água? Ou qual o tamanho da lagosta que você consegue pegar? Pensei que seria melhor só entrar na água e mostrar como se faz.
Por segurança, todos os mergulhadores nadam em pares. Enquanto Rob mergulha com seu companheiro de mergulho, ele sente uma excitação familiar. Lembro de quando eu era pequeno. Eu costumava assistir aquele programa do Aquaman, O Homem do Fundo do Mar. Eu costumava sonhar que era eu. Assim que caio na água, me sinto em casa. Quando cheguei ao fundo, comecei a entrar no modo caçador-coletor. Às vezes, quando estou debaixo d'água, eu olho de baixo ou atrás de uma pedra. E penso comigo mesmo, será que alguém mais viu isso? Qualquer outra coisa passaria direto por essa pequena pedra. Será que eu sou a primeira pessoa na história a olhar e pegar ela? E isso me dá uma sensação de força. E também uma sensação de realização. Eu amo a quietude. A única coisa que consigo ouvir é o meu coração batendo. Rob passou anos debaixo d'água, localizando corpos, minas e mergulhadores inimigos com sucesso. Mas encontrar lagosta se mostra surpreendentemente difícil. Já tinha se passado 20 minutos debaixo d'água e não havia encontrado nada. Dia 1, 16 horas. É o último mergulho do dia. Tenta pegar um caranguejo dessa vez. Tá. Aí um dos caras me mostrou a lagosta que ele pegou, esfregou na minha cara e disse, olha isso. E como qualquer outro cara, levei como uma espécie de desafio. E eu pensei, certo, no próximo mergulho vou encontrar a maior lagosta que eu puder. Mas desta vez, enquanto Rob e seu parceiro de mergulho descem, há um problema. Incapaz de tirar o ar de seus ouvidos, é doloroso demais para Rob mergulhar. Eu me senti derrotado. Havia outros 8 mergulhadores debaixo d'água em algum lugar. Por sua experiência de 20 anos como mergulhador da marinha, Rob decide que há apenas uma opção: mergulhar sozinho. É isso. Vou voltar com um saco cheio de lagostas e vou mostrar a esses caras que sou o rei dos mergulhadores. O orgulho ferido de Rob interferiu em seu julgamento profissional. O mergulho autônomo é um dos esportes mais perigosos do mundo. Se ele tiver problemas no fundo da água, sem um parceiro, não haverá ninguém para dar o alarme. Enquanto nadava nas proximidades e avançava, vejo alguns ouriços do mar. Minha esposa e eu adoramos eles. Os ouriços vão ser uma boa entrada. Mas o Rob está atrás do prato principal: lagosta. Meus instintos foram de voltar correndo. Não me importei com a morte, apenas fui direto atrás dela. Começo a atravessar as algas marinhas, olhando em cada canto e fenda. Rapidamente agarrei uma e coloquei na bolsa. O orgulho de Rob é restaurado, mas na pressa de pegar a lagosta, ele não percebeu uma mudança crítica na água ao seu redor. Senti algo diferente. Uma onda de água fria passou por mim. Virei e olhei para a água, e ela estava agitada por todos os lados. De repente, Rob é atingido por uma corrente forte.
Um canal estreito de água rápida que imediatamente o arrasta para longe do local de mergulho. Eu estava girando sem saber o que é cima e baixo. Na correnteza imparável, Rob corre o risco de se afogar se perder seu aparelho de respiração ou se chocar contra uma rocha submarina. Posso me sentir afundando cada vez mais. E eu me lembro de pensar, o que é isso, meu Deus? Que coisa é essa? Estava girando e ficando desorientado. Podia ter sido uma questão de segundos ou minutos. O tempo não tinha mais valor. A corrente está sugando o Rob cada vez mais fundo. Se ele bater em uma pedra, será nocauteado e se afogará. Meus ouvidos estão estalando. E fica difícil respirar. Agarrei numa pedra e continuei avançando. Nado o mais rápido que posso para sair de lá. A luz estava vindo em minha direção. Obrigado, senhor! Eu fui salvo. Eu achava que eu estava a cerca de 50 metros da popa do barco. Mas quando olhei para trás, eu não conseguia ver onde estava o barco. Dei uma volta de 360 graus. E então? Não pude acreditar em quão longe eu estava do barco de mergulho. Em questão de minutos, a corrente empurrou Rob para quase 1 quilômetro do barco. Como um orgulhoso homem maori com anos de treinamento, ele decide nadar de volta para o barco. Não queria ser julgado pelos meus colegas. Rob Hewitt, o cara que foi resgatado 3 dias antes de sair da marinha. Fiz muito treino de natação com meu equipamento de mergulho. Este era meu segundo lar. Eu nadaria o quanto precisasse. Chegaria aonde precisasse chegar. Mas apesar de nadar com força, o barco não parece se aproximar. Mas como? Nadando na superfície em direção ao barco, às vezes, eu tento identificar onde o barco está. Eu sinto a correnteza me empurrando. Não estou progredindo. Arrastado para águas profundas, Rob agora está em perigosas correntes costeiras que passam entre as ilhas norte e sul da Nova Zelândia. Socorro! Eu tô aqui! Eu tô aqui, pessoal! Gritei o mais alto que pude. Ei! Socorro! Aqui! Socorro! Eu tô aqui! Eles não conseguiam me ouvir e nem me ver. Socorro! O equipamento de mergulho mantém ele flutuando, mas é impossível nadar até a costa. A corrente continua a empurrá-lo cada vez mais para o mar. Duas horas perdido no mar. Os companheiros de mergulho de Rob percebem que há um homem perdido e alertam a guarda costeira. Parece que há 2, 3, 5 barcos procurando. Guarda costeira. Resgate. Procurando no lugar errado. Menos de meio metro acima da superfície. A silhueta de Rob fica facilmente escondida pelas ondas. Os socorristas não têm a menor ideia. E ele está sendo levado por uma corrente. Preciso ser resgatado por qualquer coisa ou pessoa, só para sair da água. Mas à medida que os minutos se transformam em horas, as águas costeiras o afastam da área de busca.
afastado da terra e em direção ao mortal mar da Tasmânia. 5 horas perdido no mar. Vejo um avião vindo em minha direção. Meu coração acelera. Aqui embaixo! Penso que se eu posso ver o avião pode me ver. Serei resgatado. Aqui embaixo! Aqui embaixo! Eu tô aqui embaixo! Mas o avião passa direto por mim. Eu não entendi por que eles não conseguiam me ver. Ei, voltem! No ar, Rob era apenas um pequeno ponto, em um implacável manto azul. Por favor. Voltem! O avião se afasta e fica cada vez menor. Fiquei em choque. A chance de resgate está diminuindo. Me vejo a 8 quilômetros da ilha Mana e sei que ainda estou sendo levado para mais longe. Quando o sol começa a se pôr, Rob enfrenta uma realidade assustadora. Os aviões de resgate não irão encontrá-lo no escuro. Mas os tubarões que vivem nessas águas vão. Vejo o pôr do sol. Esse é o pôr do sol mais bonito que já vi. E pode ser o último. Achei que já teria sido resgatado a essa hora, mas estou só por minha conta. Enquanto a última luz do dia se vai, Rob se prepara para sua primeira noite sozinho no oceano. Ele sabe que terá que usar toda a sua experiência em mergulho para conseguir chegar até amanhã. Este será o teste mais difícil que ele já enfrentou. Não sei se sou homem o suficiente para resistir, sobreviver à noite. Não sei como fazer isso. Completei mergulhos noturnos durante meu tempo na Marinha, mas não conheço ninguém que tenha sobrevivido à noite no meio do nada. Enquanto isso, a esposa de Rob descobre que ele está desaparecido. Quando 2 policiais batem na sua porta, você pensa, o que será que aconteceu? Sabe? Não pode ser algo bom. Na conversa que tivemos naquela manhã, Por que você tem tanto medo? tive a sensação de que ele não deveria ter saído. E foi uma sensação forte. Sozinho no mar, Rob enfrenta o maior desafio da sua vida: sobreviver até o amanhecer e rezar para ser resgatado pela manhã. Seu traje de mergulho ainda o mantém flutuando. E com o céu claro, ele sente a esperança voltando. O clima no terceiro dia estava lindo. Isso me deu esperança de ser resgatado. Mas Rob foi levado a uma falsa sensação de segurança. Vi uma forma passar rapidamente. E estava se aproximando. O quê? O que é isso? Nem sabia que horas eram, mas sabia que havia um tubarão. Peguei minha faca. Estou me debatendo na água, me sinto impotente. Então, esse é o meu fim? Um tubarão aparecendo para se alimentar?
Eu fiquei imóvel. 2 minutos se tornavam 5. E depois de 1 hora, eu ainda estava lá. Conforme o dia avança, não são os tubarões que ameaçam sua vida. O sol brilhante que Rob pensou que traria mais equipes de resgate está lentamente o cozinhando vivo. O sol brilhou o dia todo. Me sinto queimado. Meu rosto e minha língua estavam inchados, e posso sentir que a minha pele está formando bolhas. Todos os cortes e cicatrizes no meu rosto estavam começando a assar, e a água salgada estava penetrando nas minhas feridas. Aqui estava eu, agradecendo a Deus por um dia lindo. Mas este lindo dia me trazia dor. Em condições normais, o corpo humano pode ficar 3 dias sem água. Mas isso é muito reduzido no oceano. Tendo bebido apenas algumas gotas de água da chuva, Rob está morrendo de desidratação. E o sol implacável só piora as coisas. Só havia um lugar para me esconder, e era debaixo d'água. A cada giro embaixo d'água, entra sal nas feridas de Rob. Deus. Mal conseguia respirar. Por favor, senhor. Ele não viu nenhum sinal de resgate por 3 dias. E se os tubarões não o matarem, a falta de água certamente irá. Ele pode esperar por uma morte lenta e agonizante. Ou fazer isso ele mesmo. Parecia que eu já tinha sofrido bastante. Senti que era minha hora de partir e me despedir de tudo e todos. Deus, por favor. Cuide da minha família. Cuide da minha família. E da minha esposa. Embaixo da água, posso sentir meu coração batendo como se estivesse saindo do meu peito. Posso sentir o tum-tum-tum na minha cabeça. O oxigênio quer chegar lá, mas eu não permito. Eu só queria morrer. Depois de 3 dias à deriva no mar e sem sinal de resgate, ele decide se afogar e acabar com seu sofrimento. Mas o mar não está pronto para deixá-lo ir. Quando eu recuperei a consciência, me senti devastado. Não consigo nem me matar direito. – 68 horas perdido no mar. Rob sabe que está enfrentando uma inevitável morte sozinho.
e busca conforto nos pensamentos daqueles que amava. Tentei chamar os nomes das pessoas que amava, só para sentir algum tipo de conexão. Pessoal, Amo todos vocês. Meus filhos. E minha esposa. Rob agora já derivou por mais de 60 quilômetros. Ironicamente, a corrente oceânica que o empurrou para o norte agora muda e o leva de volta em direção ao local do mergulho. Uma terceira noite na água se aproxima e o Rob está tão fraco que nem percebe. Pensei comigo mesmo. Se eu acordar de manhã, ok. E se não acordar, estarei com meus avós. Em terra, a equipe de resgate acha que Rob está morto. Mas sua esposa, Henry, se recusa a acreditar que ele se foi e faz uma oração aos seus ancestrais com uma oferenda. Eu tinha um amuleto que um dos meus avós tinha me dado. Estava amarrado com a pedra que Rob tinha dado à nossa filha. Enquanto eu fazia isso, eu estava chamando os meus antepassados para devolvê-lo para nós. Eu lhes dei vosso tonga. Agora devolvam meu tonga para mim. Suas preces podem chegar tarde demais. Após 4 dias com quase nenhuma água potável, o comportamento de Rob se torna irracional. Me senti claustrofóbico no meu traje de mergulho. Comecei a tirá-lo e joguei o capuz como se estivesse jogando na mesa da garagem. As camadas isolantes de borracha são a única coisa que o impede de morrer de hipotermia. Mas ele já não se importa. Então eu tiro minhas nadadeiras de mergulho. E as nadadeiras são a última coisa que qualquer mergulhador tiraria, porque são elas que vão te manter flutuando enquanto você bate as pernas. Há quase 75 horas desde que ele mergulhou pela primeira vez à procura de lagostas. Rob não está ciente que a corrente do oceano o deixou de volta onde tudo começou. Perto da ilha Mana. E ele se desfez de todo o equipamento que o manteve à tona e vivo. Posso sentir minha energia indo rapidamente. A vontade de viver desaparecendo enquanto espero pela morte. Tudo que consigo ver é uma nuvem branca e fofa.
Eu diria para os meus filhos e minha família que ninguém sabia que tentei ficar vivo por 3 dias. Que tentei ficar vivo por eles. Estava apenas concentrado e pensando naquela nuvem. Escuto um som. E eu vejo algo na minha visão periférica. É o som da morte. Rob, nós vamos te tirar daí! Ei, Rob! Os deuses responderam às orações de Hengi. Puxe! 75 horas após ter sido visto pela última vez, a equipe de resgate avistou uma touca de mergulho flutuando perto de um traje corporal. E nas proximidades, finalmente encontram Rob Hewitt. Pensei que tudo aquilo fosse uma alucinação. Me lembro de ver um amigo meu. Bom trabalho, amigo. E eu apenas disse, mantenha seus olhos em mim. Eu só quero te olhar. Rob foi levado às pressas para o hospital, sofrendo de hipotermia extrema, desidratação crônica, piolhos do mar e queimaduras solares. Ele perdeu quase 10 quilos. 14 meses depois, minha esposa e eu tivemos uma filha chamada Ohomarangi, que significa o despertar. Rob finalmente se aposentou da marinha. Agora ele trabalha como instrutor de mergulho, nas mesmas águas que quase tiraram sua vida. Estou feliz e estou vivo. E é isso que realmente importa.